Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, a TV que a gente vê. Quando Cristo aponta a escolha dos salvos pela caridade, na sua volta, estive com fome e me destes de comer, isto deveria ser ensinado. Para a escolha dele na sua volta, estes serão salvos. Na contramão, pregadores insistem: procurem nossa igreja, a única verdadeira, e peçam batismo. Leiam o capítulo 25 de Mateus e perceberão que Jesus não falará em batismo neste dia, que é o mais importante da história. A escolha do Cristo juiz recairá sobre os socorristas. Tudo que fizestes ao pequenino irmão, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Se somente os que alimentaram e dessedentaram e vestiram os nus serão convidados para o reino, não vejo razão para silenciar a verdade. Religião não salva, igreja não salva, batismo verdadeiro é aquele do fogo das provações. O resto é resto. Bons amigos nos ajudam na divulgação dos evangelhos. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será batismo passado a limpo. Talvez não exista polêmica mais acirrada quanto esta, meus amigos. O batismo sempre foi motivo de questionamento. Sua forma e seus efeitos dividem as igrejas. Submetendo-se ao batismo de João, você acha que Jesus tornou obrigatória esta cerimônia? É uma pergunta que eu lhe faço. Acredito que simples leitura do texto responde sua pergunta. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Este, porém, o dissuadia, dizendo: eu sou quem deve ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe disse: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir aquilo que é justo. Mateus 3, versículos 13 a 15. Quem lê o texto percebe o caráter provisório daquele batismo. As palavras de Jesus são conclusivas. Deixa por enquanto. Verdade. Se aquela cerimônia representasse algo definitivo, o mestre não a teria limitado. Por enquanto mostra que o ato era provisório. Se não tinha tanta importância, qual a razão da insistência de Jesus em procurá-lo? É uma pergunta válida, meu amigo. Numa linguagem moderna, diríamos que o batismo de João, naquele momento, era politicamente correto. O mestre teve o cuidado, todavia, de registrar o seu prazo curto, o seu prazo de validade. Por enquanto, aquele remédio poderia ser usado. Ele representava uma única fronteira entre dois ciclos. João Batista batia meia-noite no relógio do tempo,
A madrugada escura e o nascer do sol já pertenceriam a Jesus. O Galileu acabava de assumir o leme da embarcação. Um novo ciclo era inaugurado por Deus. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde este tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Palavras de Jesus em Lucas 16, verso 16. Parece que o gesto foi mais uma cortesia. Jesus não queria menosprezar os seus antepassados. Terá sido colher de chá oferecida por Jesus? Aquele deixa por enquanto, em nosso modo de entender, tem esta conotação. Uma coisa tinha que ficar bem clara: o degrau era outro, mas a escada continuava. A mesma escada, o mesmo Deus. Mudara-se apenas a visão da realidade espiritual. O novo degrau encontrava-se num lugar mais alto. Permitia que se enxergasse mais longe. O batismo de João constituíra-se no último suspiro do dente por dente mosaico. Naquele momento implantara-se o amai-vos uns aos outros de Jesus. Aliás, o próprio Batista já anunciara o batismo de fogo, que era superior ao seu. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Se o Batista afirmou que Jesus traria outro batismo superior ao dele, não cabe questionamento. Quando o autor reconhece o papel provisório da própria obra, quem pode abonar o seu trabalho? Verdade. Aqui nós deparamos o incontestável. Mesmo porque o próprio Jesus nos fala de outro batismo. Não sabeis o que pedis, Jesus disse aos apóstolos, falando de outro batismo. Os apóstolos Tiago e João ficaram aparvalhados. Podeis beber no cálice em que eu bebo, disse Jesus, e receber o batismo com que eu serei batizado? Serei. Analisem isto. Marcos 10, verso 36. Vejam que o mestre apontava um futuro batismo. Dali para frente todos conheceriam o batismo que realmente importa no plano do Espírito, o batismo das provas. Este é o último e o verdadeiro. Muito depois de João Batista tê-lo abençoado nas águas do Jordão, Jesus ainda clamava: tenho um batismo no qual serei batizado, e é grande a minha expectativa de que ele se realize. Lucas 12, versículo 5. Se Jesus fala de um futuro batismo, torna-se evidente que o primeiro deixou a desejar. Quem repete a dose mostra que o remédio não teve o efeito desejado. Se houvesse ibope, meus amigos, no tempo de Jesus, se as pesquisas favoreciam, todas as pesquisas favoreceriam os profetas. Os profetas seriam os mais aquinhoados pelas visualizações.
Ninguém superava aquelas figurinhas carismáticas em matéria de simpatia popular. Quando se aproximou do profeta João Batista, o Nazareno assim procedeu, movido pela força daquele carisma. Prestigiando seu precursor, Jesus absorveu suas raízes e também o amor que o povo lhe dedicava. Isto explicava por que João Batista era o seu precursor e viera para preparar-lhe os caminhos. Vocês lembram daquelas corridas antigas, corridas do facho? Cada corredor, depois de algum tempo, entregava o facho ao substituto para que continuasse correndo. No episódio do Rio Jordão, João Batista estava passando aquele símbolo ao mestre. Verdade. Pouco depois, o profeta do deserto estaria dispensando os seus discípulos. É preciso que ele cresça e que eu diminua. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Neste caso, o Jordão, meus amigos, fora apenas um encontro. Verdade, outra vez, João Batista e Jesus se encontraram no Jordão para colocar a chave de ouro naquela missão que ambos receberam do Pai Celestial. Tudo estava previsto no livro eterno de Deus. Convinha que tudo aquilo acontecesse por enquanto. Esclarecer aos nazarenos, marcando troca de comando. Ali se processava uma troca de comando. Se alguém continuar vendo no batismo de João Batista algo definitivo, somos obrigados a perguntar-lhe: por que Jesus falou para Tiago e João que seria batizado no futuro, apesar da cerimônia nas margens do Jordão? Contra fatos não há argumentos. Cerimônia alguma tem poderes para modificar estruturalmente os espíritos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site, que já se encontra na tela. Não esqueçam as 169 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Já fechamos o mapa das visualizações até junho. Abrangendo toda a obra e todo o tempo, atingimos 14.872 acessos. Para tarefeiro solitário, contando somente meia dúzia de colaboradores, estamos satisfeitos com os resultados. Afinal, 14.872 amigos nos prestigiaram e nós agradecemos de todo o coração. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, é campeã de visualizações. Valerá a pena assisti-la, pelas revelações inéditas que contém. E agora continuamos no tema batismo passado a limpo. Cada igreja tem maneiras próprias de batizar. Cada religião tem rituais diferentes. Se fórmulas valessem, onde encontrar
a verdadeira, no meio de tanta confusão, me disse alguém. Vejam só, meus amigos. No livro Dogma e Ritual de Alta Magia, página 338, Eliphas Levi nos conta que existem cerimônias de adesão, de batismo, até na magia negra. O ritual de iniciação dos necromantes é surpreendente. O neófito fica dançando em torno de um bode preto durante bastante tempo, até ficar meio droga, meio anestesiado, meio assim. E quando ele perde uma parte da consciência, depois ele é obrigado a beijar respeitosamente o traseiro da coxa daquele bode. Sem esta homenagem ao bode, a conversão ao sistema não se completa. Somente após o beijo ele é admitido como membro da seita. É o batismo dos necromantes. Este fato mostra até onde vai a imaginação fértil dos seres humanos no poço sem fundo das suas loucuras. E a briga começa nessas diferenças que os religiosos consideram fundamentais. Ficar sem o batismo, nem pensar, gritam comadres e compadres com toda a força das suas crendices. Foi numa reunião de comadres e compadres que eu escutei a história que eu vou contar para vocês. Alípio dos Anjos, motorista de caminhão, viajava sempre e vivia longe de casa. Nascera-lhe o primeiro filho, menino pequeno que Alípio adorava. Aquele pequenino era para ele um Deus. Depois do nascimento da criança, ele teve que viajar. Ficou o mês inteiro ausente. Quando voltou, recebeu a infausta notícia: a criança morrera. Enterraram meu vadinho sem batismo, berrou Alípio desesperado e começou a surrar seus familiares. Na cabeça de Alípio, a tragédia da morte sem batismo justificava qualquer violência. Talvez, procedendo assim, ele tentasse aplacar o que muitos religiosos chamam a ira de Deus. Imaginem Deus irado. Meu Deus do céu, como pode? Você não acha que isso é um absurdo, meu caro? Quem sabe o que acontece na mente de um fanático? O fato é que Alípio estava fora de controle, ficou totalmente fora de controle. A alma de meu filho morreu pagã, gritava em desespero. A alma do meu filho está perdida por culpa de vocês. Expulsou a esposa de casa, não quis mais vê-la. Vejam se é possível. E terminou no manicômio com raiva de todo mundo. Meus caros, Alípio fora educado, infelizmente, com uma falsa imagem da justiça divina. Aquele Deus cruel que ele carregava na consciência explodiu no momento da aprovação. Por falta de uma cerimônia na vida daquela criança, Alípio imaginava a perdição eterna. Os professores de religião haviam semeado em seu coração um Deus totalmente desprovido de misericórdia e também de bom senso. Existe na cultura popular uma crendice: quem morre sem batismo é pagão e não vai para o céu. Certamente esta ameaça transformou a mente daquele pobre homem.
ele, tão religioso, não suportava a ideia de seu filho fora do paraíso. Aquilo foi demais para Alípio dos Anjos. Infelizmente o mundo está cheio dessas ideias fabricadas por educadores mal preparados, espalhando conceitos falsos e até perversos. Eles iludem a boa-fé dos simples. A cerimônia do batismo se configura como panaceia, e não praticá-la se torna ofensa ao divino. Sem o batismo não há salvação, exclamam pregadores, lembrando as chamas do inferno. E o que é pior, só o batismo da igreja deles tem validade, o resto não vale nada. Todos os demais estão errados, na opinião desses líderes aloprados. Quem se batiza em outra seita continua perdido. Getúlio, me disse alguém, um amigo meu, no meio de tanta confusão eu lhe pergunto: quando este mundo despertará, meu caro Getúlio? E eu respondo: você usou a palavra certa, meu amigo, a palavra confusão. Outro vocábulo não seria tão adequado para definir as trapalhadas que os catedráticos inventaram. Já li e escutei debates intermináveis sobre a maneira de se ministrar batismo verdadeiro. O verdadeiro batismo, eles dizem. Há quem determine imersão, outros aspersão. E nunca houve consenso, a briga é eterna. Há teólogos, porém, que chegam a extrapolar. Prestem atenção para este trecho que encontrei ao pé da página de uma Bíblia. A primeira ressurreição equivale à passagem para a vida da graça, ou seja, a morte ao pecado pelo batismo. O batismo matou o pecado, na opinião deles, não na minha. Encontrei este comentário numa nota ao capítulo 20 do Apocalipse. A Bíblia foi impressa pela editora Ave Maria. Ave Maria. Neste caso, se eu escutei certo, o batismo mata o pecado. Que coisa fantástica, meus amigos! Se aceitássemos tal desfecho, chegaríamos ao absurdo de acreditar que todo mundo é santo. Todo mundo é santo. Batizou, de repente transforma tudo, ficou santo. Será possível uma coisa dessa, meus caros? Diante desta eu fico simplesmente estarrecido. Segundo esses teólogos, o batismo é a primeira ressurreição. Consequentemente, basta o sacerdote manipular aquela criança com uma cerimônia, cada igreja tem uma, e pronto, a criança está no caminho certo, está na direção do paraíso. Salvação garantida, segundo eles. Segundo a opinião teológica, ocorreu com esta criança a primeira ressurreição. Agora vejamos o Apocalipse e verificaremos os benefícios desta primeira ressurreição. Feliz e santo, diz Apocalipse, é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Feliz e santo. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Pedro diz sobre o batismo: não se trata de purificar as manchas do corpo, mas do compromisso para com Deus de uma boa consciência. 1 Pedro 3, versículo 21. Nós nunca deixamos de repetir isto, nunca, quando nos manifestamos sobre o batismo, porque será a única forma de legitimar intenções. Aquele que se compromete diante do Pai Celestial de agir pela consciência do dever, este pode ser confirmado em suas intenções. Esteja ele em qualquer religião, não importa qual seja a sua sabedoria, ele receberá a unção do Todo-Poderoso. Reafirmo que, independente do tipo de batismo ou de qualquer outra cerimônia, este vivente sincero será um dos eleitos no juízo final, independente de batismo. Quem age com boa consciência reclamada pelo apóstolo Pedro, só pode ser alguém caridoso. Eles serão escolhidos pelo Cristo juiz, estejam batizados ou não. Depois desse pinguinho de doutrina, retornamos ao tema batismo passado a limpo. Quem se batiza enquanto encarnado reina com Cristo aqui na terra. É isto que eu li naquela Bíblia que eu citei no bloco passado. Depois de desencarnado, passa a reinar com Cristo no céu. Meus amigos, existirá quem aceite esta conclusão? Reinando no céu, reinando na terra. É tudo um reino, uma fantasia, uma glorificação pessoal da pessoa. Ele é o rei. Por incrível que pareça, esta doutrina tem defensores, e quantos? E é o batismo, na opinião deles, quem fornece este prêmio. Agora, por favor, não me coloquem nesta canoa furada. Eu estou apenas citando outras doutrinas. Repito, esta é a opinião da teologia. Eu não partilho dessas ideias megalomaníacas. De minha parte, eu acho que os teólogos extrapolaram. É muito milagre para pouco santo. Somos obrigados a apontar uma constatação. Existem milhões de pessoas batizadas por aí, roubando, estuprando e matando. E alguns até com altos graus de posição religiosa. Eu não colocaria minha mão no fogo confiado em que o batismo matou seus pecados. Cuidado, meus amigos. Saiba que o batismo jamais garantiu boa conduta. Nós o aceitamos tão somente como ritual de ingresso da pessoa na seita da sua preferência. Aí nós aceitamos. Cada um é livre para escolher sua religião, isto é notório. Todo mundo é livre e eu defendo esse direito. Como ficha de cadastro, o batismo está de bom tamanho, você concorda? Nesta parte, eu não faço objeções. Qualquer entidade precisa ter seus membros fichados. Discordo apenas do aspecto discriminatório daqueles que se julgam donos do céu e do inferno.
Percebam uma coisa: não existe religião que congregue a maioria absoluta dos habitantes da terra. Imaginem o número de excluídos se somente o batismo de uma religião salvasse. Que Deus é este que sonega ferramentas para seus operários? Se Ele nos criou a todos, de todas as religiões, Ele é o nosso Criador e é nosso Pai. Por que viraria as costas para mais da metade do mundo? Muito mais da metade do mundo. Afinal, se alguém nasce na Ásia, tem 90% de probabilidade de não conhecer o batismo cristão. Não podemos aceitar fórmulas incompatíveis com a realidade do próprio mundo em que vivemos. O budista, o muçulmano e tantos outros são filhos de Deus. Seria aceitável que a falta do batismo os demitisse sem aviso prévio? No meu entendimento, toda a discriminação é contrária ao Espírito do Cristo. Agora, se alguém me garantisse que o batismo é um propósito de reforma íntima, com esta parte eu até simpatizo. Ulalá. O catecúmeno profere seu voto. Dia 15 de fevereiro vou me batizar. A partir daquela data eu deixarei de fumar, não vou mais me embriagar e nem lograr os outros. Esta é uma fórmula que nós respeitamos. Até Deus lá no céu deve aplaudir este candidato. Verdade, se o batismo de qualquer igreja visa reformas interiores, só pode ser elogiado. Muito bem, palmas para ele. Lembremos-nos que João Batista pregava o batismo do arrependimento. Não é o batismo de fogo do Cristo, não. Com este propósito, o batismo se torna muito mais do que uma simples ficha de inscrição. Também concordo com esta conversão espontânea. Aqui o batismo poderá ser aceito como marco de ascensão espiritual. Não será este o motivo da sua prática no Evangelho? Pergunta alguém. Não será este o motivo? Certa vez, eu vi, meus amigos, escrito a canivete no tronco de uma árvore, escrito a canivete, umas letras ali contendo uma frase. Hoje, Juvenal deixou de ser um ébrio. Em seguida ele marcou a canivete, a data daquela façanha. É salutar o registro de atitudes corajosas como esta. E aqui até eu aplaudo as religiões cujo batismo se enquadra neste propósito de fazer alguém melhor. Discordo apenas do monopólio de salvação pelo batismo e do uso deste para excluir os outros da amizade de Deus. A tentativa de aperfeiçoamento do ser humano justifica a sua prática narrada em cartas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos. Aqueles registros mostram que sempre é tempo para criarmos vergonha em nossa cara e abandonarmos hábitos perniciosos. Quem pensa desta forma, pensa como eu. Meus amigos, surgiu aqui um grilo. Alguém poderá pensar que o batismo comanda os nossos atos de fugir dos vícios. Não é este o propósito da nossa pregação, não. Será melhor esclarecer isto.
A rodovia, meus amigos, precisa estar pronta antes de serem colocados os marcos milhares no acostamento para orientação dos motoristas. Primeiro os trilhos também, depois a locomotiva. Juvenal, quando escreveu na Árvore, já tinha tomado a decisão de parar de beber. Ele já tinha tomado quando escreveu na Árvore. Portanto, a cerimônia não representou aquele tchan que fez com que ele se tornasse melhor. Madre Teresa de Calcutá não se engrandeceu na seara do Cristo porque foi batizada, não, de forma alguma. Ela se fez grande pela compaixão com que enxergava seus irmãos pobres e oprimidos. Com batismo ou sem batismo, Madre Teresa de Calcutá enobreceria os membros de qualquer religião do mundo. Jesus falou no Evangelho: se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, isto será confirmado por Deus. O batismo não será uma ideia dentro deste prisma, me perguntou alguém. As palavras de Jesus revelam o quanto o Mestre respeitava o nosso livre-arbítrio. Em verdade vos digo, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, isto será confirmado pelo Pai. Mateus 18, versículo 19. É a força da maioria definindo princípios de interesse coletivo. No versículo seguinte, Jesus afirma: porque onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio delas. Mais um espectador estará no meio da plateia. Se a diretriz nasce da vontade das partes e a reunião se fez em nome do bem, não existe o que discutir. Eu jamais neguei esta liberdade de escolha e até mesmo a obrigatoriedade do batismo para os fiéis deste ou daquela religião, porque eles têm que obedecer às diretrizes da sua religião e eu não vou discuti-las. Como diz o povo, ajoelhou, tem que rezar. E aqui, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloquem na agenda. Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: batismo passado a limpo. A coisa parece ter ficado bastante clara, meus amigos. Todos somos livres para aceitar qualquer religião. Depois de aceitá-la, todavia, nos obrigamos ao cumprimento dos seus preceitos. Quem não quer ficar sem algemas tem este problema.
E dentre tais preceitos nós encontramos o batismo. O que é voluntariamente aceito torna-se obrigatório. Quem assina a ficha de inscrição em determinada igreja se obriga ao cumprimento das suas decisões. Para estes fiéis cadastrados, é natural, portanto, que o batismo daquela igreja se torne obrigatório. Eu não me importo com isso. E aqui se encontra o divisor de águas. Nós nos encontramos do outro lado e não nos cabe nenhuma obrigatoriedade. Eu, particularmente, não concedo a ninguém o direito de colocar rótulo em meu peito. Sou livre e me sinto feliz no estudo da Bíblia, sem me dobrar aos interesses doutrinários de qualquer religião. No Evangelho de Marcos, uma frase de Jesus tem sido questionada. Quem crer e for batizado será salvo. Certa vez eu falava sobre o batismo quando alguém me abordou nervoso, de Bíblia nas mãos. Abriu frenético o livro sagrado e leu. Quem crer e for batizado será salvo, Getúlio. Marcos 16, versículo 16. Calmamente eu lhe disse, amigo, continue lendo mais 2 versículos, por favor. Não fique no 16 só. É que você leu apenas a primeira parte. Perturbado, esperando cilada, ele permaneceu silencioso e eu insisti. Amigo, você leu o versículo 16. Eu peço que leia também os versículos 17 e 18. Este lance está me parecendo curioso. Afinal, o que contém esses tais versículos? Alguém que estava ao lado disse isso, meus amigos. Meio cabreiro. Meio vexado, o contestador continuou a leitura. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão línguas, manusearão serpentes. Se beberem veneno, o veneno não lhes fará mal. Imporão suas mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Palavras de Jesus em Marcos 16, versículos 17 e 18. Nesta altura eu tomei a Bíblia das suas mãos e lhe disse, meu amigo, o grande problema é que você foi diretamente ao batizar. Você esqueceu uma palavrinha mágica muito importante. Antes do batizar, exatamente esta palavra mágica é crer. Quem crer e for batizado será salvo. É o eterno estelionato, pregar o que interessa e esquecer o mais importante da história. Meu caro, percebam sequência das prioridades. Primeiro crer, depois ser batizado, por último salvação. Pela bendita clareza do Evangelho, nós percebemos o grau que teremos de alcançar para chegarmos ao batismo verdadeiro. Verificaremos então que somente os mais adiantados seguidores do Cristo têm chance de receber este batismo. Peça para um pregador seu aí, meu amigo, para ele brincar com uma cobra e a cobra mordê-lo, para ver se ele aceita isso. Jesus deixou claro, o crer que dá direito ao batismo torna o ser humano capaz de beber veneno, de ser mordido de cobra
de todas essas coisas sem nada sofrer. O filósofo grego Diógenes saiu certa vez com uma vela acesa pelas ruas de Atenas, procurando um homem com H maiúsculo. Não seria o caso de buscarmos entre os batizados este alguém que tome veneno e permaneça vivo? E tem mais. Precisaremos acender esta vela, como fez Diógenes, para testá-los em outros aspectos também. Lembremos que o catecúmeno deve ainda expulsar demônios, falar línguas, manusear serpentes e curar enfermos. São as credenciais do crer que dão direito ao batizar. Perceba, meu caro, como certos biblistas conseguem torcer os ensinamentos de Jesus, esquecendo versículos fundamentais. Veja o que o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas isso é a explicação pela metade. Logo em seguida o mestre define com igual clareza o perfil daquele candidato que merece o batismo, aquele homem com H maiúsculo que eu falei há pouco, que deveria ser encontrado por Diógenes. Não existe maneira de entender diferente. O batismo é uma confirmação do discípulo que alcançou determinado grau de progresso espiritual. Perfeitamente. Não adianta colocarmos o carro na frente dos bois. Tudo acontece na hora certa. A recompensa sempre nos alcança depois do esforço. O crescimento acontece de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Ele não começou quando nascemos, nem terminará quando desencarnamos. O batismo verdadeiro, aquele que lava os nossos pecados, só acontecerá depois de muito sacrifício, muito trabalho, muito perdão e muito amor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, que se encontram além desta câmera, neste momento nós estamos pedindo com o coração aberto, cheio de alegria, cheio de paz. Nós desejamos para cada um de vocês, meus amigos, muita alegria de viver, muita prosperidade, saúde, conforto e paz. Mas acima de tudo, meus caros, enorme força gerada por este amor que existe no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.